Boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais essa segunda-feira para o estudo do livro Renovando Atitudes. Hoje vamos ao capítulo 14, que se chama Quem são os regenerados? E o que nós vamos falar hoje? Sobre categoria de mundos, mundo de regeneração, mundo de prova e expiação. Vamos falar sobre todo esse processo de mudanças, não só dos mundos, mas a mudança do nosso íntimo. Vamos falar sobre autojulgamento, sobre julgamento alheio, sobre dificuldades, conflitos e muito mais. Como de costume, quem quiser me acompanhar, seja muito bem-vindo. Aliás, todos bem-vindos, me acompanhando ou não, mas é o momento da nossa oração. Então, que possamos assim fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus Pai primeiramente, a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, a espiritualidade de luz que nos acompanha, que nos orienta, que nos dá toda a sustentação, por mais esse aprendizado, que possamos assim, em conjunto, vibrando no nome do Cristo, aprender um pouco com Hamed e seus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Antes de começar, o nome do capítulo é Quem são os regenerados? Não é uma interrogação, é ponto final. Quem são os regenerados? Vamos explicar um pouco sobre essa história de mundo de regeneração. Então, como é que é essa história de categorias de mundo? Para quem já sabe, eu vou repetir para a gente contextualizar, e para quem não sabe, eu vou explicar aqui mais ou menos um breve resumo. Que história é essa de mundos? Essa evolução de mundos. Primeiro a gente tem que dar aquela clássico aprendizado do Cristo quando ele nos diz: há muitas moradas na casa do Pai. E aí, como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira: cinco categorias diferentes de mundo. Então nós temos o mundo primitivo, que são ali as primeiras encarnações, muito mais materializado. Depois a gente tem mundos de provas e expiações, onde o mal predomina, como, por exemplo, o planeta Terra, onde nós nos encontramos. Temos o terceiro nível de mundos, que são os mundos de regeneração, que ainda há provas, há menos mal, mas já não há mais a tal da expiação. Mais acima, continuando, temos os mundos ditosos, que o bem é maior do que o mal, o predomina sobre o mal. E por último, os mundos celestes ou divinos, que ali é o top total, é o topo de gama, só espírito de luz, é a felicidade plena. Mais ou menos isso, tá? Estou resumindo muito resumido, vai muito além disso, a gente pode aprofundar muito mais essa discussão, mas eu vou contextualizar para a gente entender do que a gente está falando. Como sempre, recomendo a todos a lerem o capítulo antes de acompanhar aqui o vídeo. Então, como é que é isso? Como é que funciona essa história de evolução de mundo e a evolução de nós, enquanto espíritos, que encarnamos nesses mundos ou não? Funciona da seguinte maneira. Vamos dizer aqui o planeta X, tá? Como é que o planeta X, desde a criação, ele vai num processo de evolução do número 1 ao número 2, ao número 3, ao número 4, ao número 5, passando por essas categorias de primitivo, prova e expiação, regeneração, ditosos e chegando ao celeste ou divino. E quem é que vive lá? Quem é que encarna lá? Os espíritos, de acordo com a evolução pessoal nessa caminhada. Então, espíritos que estão vibrando no nível do primitivo vão encarnar no primitivo, no de prova e expiação, no de regeneração, e assim vai. Então, é um processo de conexão automática de acordo com a nossa vibração enquanto seres, enquanto indivíduos. Então a gente vai encarnar aonde a gente vibra. Mas não vamos muito longe não, vamos ficar aqui mesmo na Terra, que é o que nos interessa. Então aonde é que se encontra o planeta Terra? Como eu disse ainda há pouco. Se encontra no estágio número 2, que é o de provas e expiações. O planeta Terra, o mundo Terra, o mundo que a gente conhece, ele já passou pelo primeiro estágio, que é o primitivo,
E nesse momento que nós estamos em prova e expiações, nós estamos, digamos assim, no finalzinho do prova e expiação, para uma passagem em categorias de mundo, atenção, para o mundo de regeneração. Então, a evolução do planeta Terra, como eu expliquei ainda há pouco, do nível 1 ao nível 5, a gente está no nível 2 e vai passar agora para o nível 3. Ok? Vamos lá. Então, quando é que a Terra passa, o planeta Terra que nós conhecemos, que nós habitamos, passa de prova e expiação para regeneração? Aí é o seguinte, há algumas comunicações sobre isso que giram o ano em torno de 2050. Alguns ciclos, enfim, há muitos estudos e algumas comunicações em relação a isso. Mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Por volta de 2050. Agora, eu vou me ater só a uma informação que está lá no livro Plantão de Respostas, de Emmanuel e Chico Xavier. Então eu vou ficar com Chico Xavier, que coloca lá, explícito, tal e qual, 2057. Mais ou menos. Ele não crava 2057, mas diz lá, 2057. Quem quiser, Plantão de Respostas, Emmanuel, através do Chico Xavier, tem esse livro. E aí vamos ao que interessa. Tem muita gente que acha que a Terra vai virar a Disneylândia de um dia para o outro. Que na virada do ano, talvez, lá de 2056 para 2057, vai acordar no dia seguinte, os pássaros vão cantar e nada vai haver mais de ruim, e que vai ter tudo uma maravilha, como num filme encantado, aquela coisa da Disneylândia, aquele mundo mágico, não é verdade? Mas não é assim. Infelizmente, ainda haverá aprovação, nós estamos ali no nível 3, vamos para o nível 3, dentre 5 níveis, mas o mal ainda vai existir. Em muito menos teor, intensidade, gravidade. Por quê? Porque espíritos que estão compactuando, vamos dizer assim, vibrando, num nível de prova e expiações, serão realocados para outros planetas de prova e expiação. E os espíritos que já têm condições de encarnarem em um mundo de regeneração continuarão encarnando aqui, ou continuarão encarnados aqui, nesse ciclo, nessa caminhada. Porém, há muitos outros mundos, há muitas outras moradas na casa do Pai. Tá? Vamos abrir um pouco esse leque, porque às vezes as pessoas se apegam muito a esse momento, a essa terra, e é isso que me importa, porque é isso que a gente tem, né? Então é a referência que a gente tem e a gente fica bem, às vezes, centrado, circunscrito a esse conhecimento. E é claro, difícil ser diferente. Diferente é quando a gente busca um pouco de informações, como, por exemplo, esse tipo de informação de evolução de mundos e essa característica evolucional não só de mundos, mas de nós enquanto indivíduos que vibramos e compactuamos de acordo com esses mundos. Então, de acordo com a nossa vibração, nossa evolução, que a gente vai encarnar no planeta X ou Y. Melhor, pior, é um processo natural que acontece. E como eu disse ainda há pouco, e eu não vou me esticar muito, porque a gente tem que começar aqui, olha, eu já estou falando imenso já, existe todo esse processo de desencarnes coletivos, em massa, que vem se acelerando no último século, e ainda vai acelerar muito mais, que está relacionado sim a esse processo de mudança de estágio, ok? Então isso quer dizer o que, Nelson? Que todo mundo que está desencarnando é porque não vai estar mais apto? Não necessariamente, porém está lá também, tem muita informação sobre isso, literatura espírita, sobre o processo de desencarnes coletivos. Então a gente já tem lá desde os anos 50 mais ou menos, 1950, bastante informações já antecipando um pouco o que vem acontecendo agora num galopar mais forte. A coisa vem acontecendo numa intensidade maior. Então é isso, só para fechar, eu acho que deu para explicar mais ou menos, tomara que eu tenha explicado. O importante é que a gente não ache, porque tem muita gente achando que o mundo de regeneração vai meio que expulsar a ovelha negra da família ou a gentalha que perturba muito e vai ficar tudo tranquilo e sereno.
Não é assim, ok? O mundo de regeneração é numa categoria mais feliz, mais tranquila, com menos mal, sem dúvida alguma, mas ainda vai existir muita provação, tá? Não vai existir mais expiação, mas vai existir provação. Então vamos lá, vamos começar, porque senão essa introdução aqui já vira 2 horas. Vamos para o que o Hamed nos diz nesse capítulo. Então o Hamed diz o seguinte, falando sobre os regenerados, tá? Não sobre os mundos, mas ele está falando sobre quem são os tais regenerados, ou seja, aqueles que vão encarnar em um mundo de regeneração. Vão encarnar ou já estão encarnando a outros espíritos, atenção, só para deixar claro, há outros espíritos que já estão em outros mundos que pertencem a essa categoria, ok? Isso não é nada exclusivo à Terra. Vamos lá. Regenerados são os seres que notaram que não podem modificar o mundo dos outros, mas apenas o seu próprio mundo. Que os indivíduos, lugares e ambientes não podem ser mudados, e que as únicas coisas que podem e devem ser alteradas são as suas atitudes pessoais, reações e os atos relacionados a esses mesmos indivíduos, lugares e ambientes da sua vida. Então ele está falando aqui sobre mudança. E aí, sobre mudança, o que a gente vai falar? Mudar o quê? Né? Mudar o quê? Está falando sobre mudar a si próprio. Tem muita gente por aí que quer, como ele diz aqui, mudar o mundo, mas não quer fazer um esforçozinho pequeno para mudar algo em si mesmo. Há muitos salvadores aí do mundo, né, que estão preocupados em salvar a humanidade, salvar o planeta Terra e tudo mais, mas e o esforço lá dentro? Como é que a gente faz? Será que a gente está fazendo algum esforço para mudar a nós mesmos, as nossas imperfeições? Esculpir a tal pedra bruta, aparar ali um pouco as imperfeições? Eu, você, nós não vamos mudar o fato que nos acontece em nossa vida. Mas o que a gente pode mudar, nós podemos mudar sim como reagimos a esse estímulo, a essa tal situação que nos é apresentada. Isso sim depende de nós. E aí, como será a nossa resposta? Aqueles tais desafios que acontecem ao nosso redor, os tais problemas, as tais pedras no sapato, as tais dificuldades. E que mudança é essa que a gente está falando aqui, que Hamed está falando, que caracteriza espíritos de um mundo de regeneração? Essa mudança está no aspecto moral. Aspecto moral. Porque no aspecto material, normalmente, não vou dizer todo mundo, mas normalmente, quando a gente quer alguma coisa, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente quer comprar, não sei, uma TV, um celular ou telemóvel, quer uma bolsa, quer um sapato, a gente faz um esforço, né? Não faz? A gente faz um esforcinho. A gente parcela no cartão, a gente pega dinheiro emprestado, até fica sem comer, dependendo do negócio, a gente fica até sem comer, faz um regime forçado para conseguir aquilo que a gente quer. A gente faz um esforço. Esforço, atenção à palavra esforço. Agora é o seguinte, e o esforço, no aspecto moral, para, por exemplo, perdoar, aí já começa a coçar atrás da orelha assim, ó, perdoar, para perdoar aquela pessoa lá daquela briga que você teve lá 5 anos atrás e até hoje, quando você pensa nessa situação, o sangue te sobe a cabeça. Essa é aquela hora que o pessoal está me ouvindo, está me vendo, começa a chupar o limão e coçar a orelha e fazer assim, ó. É difícil, né? É difícil fazer um esforço para isso. Será que a gente está fazendo esse tipo de esforço ou não? Porque no aspecto material a gente faz algum tipo de esforço. Mas será que nesse aspecto moral a gente está fazendo esforço? O esforço, por exemplo, para quando alguém nos atinge, nos magoa, nos fere de alguma forma e dá aquela vontade, às vezes, de revidar ainda aquela vingancinha, sabe? Aquela vingancinha de leve, branca, né?
que quando não é a gente, tem aquele pensamento assim, ó, mas Deus castiga, né? Porque eu não vou, mas Deus vai castigar. E aquela história lá que dizem por aí, aquela famosa história de que a gente deve agir com o outro como eu gostaria que agisse com nós mesmos. E aí vai de contraponto com o quê? Com aquela história que o pessoal fala assim, mas Nelson, eu não levo desaforo para casa. E o esforço? Será? Então, aí fica a reflexão para a gente ver. Eu dei 2 exemplos aqui, mas há 1000 exemplos de quando a gente para se perceber. Aquela coisinha ali que dá para a gente melhorar um pouco, que a gente reconhece que a gente não está muito legal, que a gente ainda tem ali algumas dificuldades, algumas aflições, algum tipo de movimento que não é muito bom, mas fazer esforço para isso, né? É complicado, né? Mas é disso que a gente está falando, é desse aspecto moral, é aparar as tais arestas, é evoluir enquanto ser, enquanto indivíduo, enquanto espírito encarnado nesse corpo, nesse momento, vivendo essas experiências para nos mostrar quem verdadeiramente nós somos. É tal e qual. Aí é a hora do espelho, pega o espelho assim, ó, e bota na frente. Eu, por acaso, estou vendo o espelho que eu gravo aqui no telemóvel, no celular, e eu me vejo. Mas é essa hora, é a hora que a gente se vê, e aí é o momento do questionamento, e aí é o momento do esforço. Para quê? Para essa tal mudança que a Hamed vem falando. Vamos lá, vamos continuando. Próximo, que o Hamed nos diz. Conseguiram angariar sabedoria em decorrência das vivências anteriores. Diferenciam o que lhes cabe fazer e, por conseguinte, o que são deveres dos outros. Só fazem, portanto, autojulgamento, deixando a cada um realizar a sua própria avaliação. Aí é o seguinte, autojulgamento, só fazem, portanto, autojulgamento, deixando a cada um realizar a sua própria avaliação. Hamed veio nos falar sobre, faz um link de sabedoria, né? E o que cabe a mim e o que cabe ao outro. Fazendo esse paralelo de julgamento, autojulgamento, que eu gosto de brincar sempre dessa história de julgamento e autojulgamento, como julgamento é perder, ou autojulgamento, investir o quê? Tempo. Então a gente perde tempo julgando e a gente investe o tempo em nós quando nós nos autojulgamos. Vamos fazer uma conta rapidinha? Faz a sua conta aí que eu faço a minha conta aqui. É o seguinte, quantas horas na semana a gente perde fofocando, ou melhor, fofocando é uma palavra que o pessoal não gosta muito, vamos dizer assim, ó, comentando. Aquele comentário, sabe? Então, quantas horas na semana a gente perde comentando a vida do vizinho, lá do amigo do trabalho, ou não tão amigo assim, na família, aquele parente, sabe? Lá no Facebook, no Instagram, da fulana, que é assim, ai, olha o que ela tá fazendo isso, mas que absurdo! Você não sabe o que ela fez. Deixa eu te falar, deixa eu te contar uma coisa. Como é que pode uma coisa dessa? Isso? Ou deixando de fazer aquilo? Ontem eu vi. Você não acredita o que a fulana fez. Olha, disse aquilo, fez isso. E aí quando eu digo isso, não tem só a coisa de comentar com os outros, não, tá? Basta estar aqui, ó, no pensamento. Quando a gente está nesse movimento, mesmo não verbalizando, tá? Mas em pensamento em relação ao outro, o que a gente está fazendo? Quanto tempo, vamos voltar à matemática, quanto tempo a gente está perdendo em uma semana? Tenta fazer uma continha aí. Quanto tempo a gente perde fazendo esse tipo de movimento? E aí quantas horas na semana a gente investe em nós, olhando para nós? Nos auto-julgando ao invés do que julgar o outro. E o auto-julgamento não sendo negativo, não sendo punitivo, tá? Mas buscando ser melhor, se corrigir aquilo que a gente sabe que não é muito legal. Quantas horas na semana a gente senta e fala assim, olha, Nelson,
essa semana eu vacilei ali. Naquela situação lá eu poderia ter feito melhor. Naquela história que aconteceu eu reagi de uma maneira, mas seria melhor ter reagido de outra. Aquilo que eu falei pro fulano não foi muito bom, poderia ter tido uma atitude diferente, um comportamento melhor. E é essa questão, o quanto a gente perde tempo julgando o próximo o tempo todo. Isso está num processo, sempre digo isso, automatizado, a gente faz sem perceber. E por que faz sem perceber? Porque a gente já está acostumado, porque é quem nós somos ainda. E para mudar isso, Nelson, tem que fazer o esforço. Para de olhar para o outro, olha para si. Compra um espelho gigante, olha, bota um espelho gigante na sua frente, na sua cara o tempo inteiro. Para quê? Para olharmos mais para nós. Vamos nos preocupar com a nossa vida. Quer julgar alguém? Julga a si próprio. Olha para você o quanto de defeito você tem, o quanto de defeito eu tenho, falando comigo mesmo. E aí vamos perder, em vez de perder o tempo, vamos investir esse tempo em nos auto-julgar para melhorar. Não é o auto-julgamento para ficar com chicote, tá? Atenção, vamos ter calma com isso, porque tem muita gente que adora também pegar um chicote e ficar lá se punindo, se culpando, que não é isso que eu estou falando. Estou falando o auto-julgamento que Hamed está a dizer aqui, no sentido proativo de melhora de nós enquanto seres, indivíduos, nesse processo de evolução. Ok? Vamos lá. Vamos continuando. O que Hamed nos diz? Peraí, deixa eu ver se eu falei tudo. Falei tudo. Hamed. São homens que adquiriram a habilidade de resolver suas dificuldades com... São homens que adquiriram a habilidade de resolver suas dificuldades com recursos novos e criativos, usando maneiras inovadoras de solucionar os acontecimentos do cotidiano. Solucionar os acontecimentos do cotidiano. Aí é assim, veio a bomba na nossa vida. Aquela dificuldade que aparece na nossa vida. O que acontece normalmente? A pergunta que eu te faço. Do passado, o que aconteceu com você da última bomba que apareceu, das últimas dificuldades que apareceu na sua vida? Você congelou? Você se paralisou? Você chorou? Se escondeu? Se fez de vítima e culpou a tudo e a todos? Ou buscando ultrapassar a tal dificuldade de maneira que a gente consiga. Porque é o seguinte, se vem alguma coisa, se uma bomba vem, se uma dificuldade vem, essa dificuldade que aparece na nossa vida é porque sim, nós temos condições de superar. Sim, nós temos condições de superar. Desculpa, gente, espera aí. Pronto. Tocou um alarme aqui. Se ela aparece, como já apareceu no passado, tomara que a gente não tenha ficado emperrado lá. Às vezes a gente se emperra, às vezes dá uma travancada, né? Dá uma atolada. Mas tomara que a gente tenha superado. E hoje aparece uma outra dificuldade. E amanhã vai aparecer outra. E aí que está o aprendizado. Aí que está o tal do momento da superação. Superação me lembrou agora, né, aquela música da Marília Mendonça, né? Vai ter que superar. Vai ter que superar. Não tem jeito. De uma maneira ou de outra. O caminho, o processo é esse. Dá o teu jeito, entre aspas. Tá? Dá o teu jeito. Você pode, você consegue. Você tem as ferramentas para ultrapassar essa barreira. Nós temos a tal ferramenta para ultrapassar essas barreiras. Às vezes a gente não acredita em si próprio, mas sim temos. Não há fardo mais pesado que nós não possamos carregar. Então se ele vem é porque é para vir, é para a gente vivenciar, experienciar, experimentar a tal provação, a tal dificuldade, a tal bomba na nossa vida, para aprender, por mais doloroso que pareça, e por mais difícil que nós tenhamos a tal dificuldade de entender isso no momento que acontece, porque na hora que acontece é difícil. Mas já aconteceu, acontece e vai acontecer, vai continuar acontecendo. Te prepara, porque essa não é a primeira e não vai ser a última vez. Essa é a dinâmica da vida. Constantemente a provação
vai aparecer para a gente superar. Essa é a dinâmica da vida. Vamos continuando? Vamos lá. Tem bastante coisa para falar, não quero me perder no horário. Não, estou bem hoje, eu estou bem. Vamos continuando aqui. Hamed nos diz: descortinaram horizontes novos, porque reservaram no dia a dia algum tempo para se conhecer melhor, anotando ideias e sensações a fim de esclarecer para si o porquê de sentimentos desconexos, emoções variáveis e ações contraditórias, visto que tal conhecimento os ajudará a viver de forma mais serena e previsível. Aí eu digo o seguinte para você: tá com conflitos, questionamentos, indecisões, você tá com altos e baixos na sua vida, tá com tudo isso, ou várias características dessa? Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Somos nós, ou um pouco de nós. Exatamente assim. Todos nós, de alguma forma ou de outra, apresentamos alguns conflitos, alguns questionamentos, algumas indecisões. Em um mundo de provas e expiações, espíritos encarnados, nós, ok? Sem ser os tais espíritos missionários. Vamos separar a rapaziada numa outra caixinha, tá? Mas, digamos aqui, 99,9999999% espíritos que precisam provar e expiar apresentam sim conflitos, questionamentos, indecisões, altos e baixos na vida. Isso não é exclusividade de ninguém. Não é só você que tem questionamentos, não é só você que você sofre, não é só você que tem indecisões, dúvidas. Às vezes a vida te coloca em algumas situações e você se sente tão mal. Mas você também vai se sentir bem, a vida é feita de altos e baixos. É sempre importante a gente lembrar isso. E isso é um pouco de todos nós nesse mundo de provas e expiações. Não é aquela projeção de perfeição de uma novela, ou de um filme, ou de uma série, ou lá do Facebook, do Instagram, né? Que é sempre bom lembrar isso. Eu gosto de repetir essa história. Essa história vem do Márlio, tá? Márlio Lama, adoro essa história dele. Aliás, muitas das minhas histórias eu clono, copio ou pego emprestado dele. Que é o seguinte: Facebook, Instagram é palco, tá? É palco. A vida não é só palco. A vida também tem os bastidores. Vocês sabem como é que é o bastidor? O atrás da cortina, vocês sabem como é que é? Não sabe, né? E nem vai saber. Porque no bastidor ninguém quer mostrar. Só quem está ali vivendo atrás da cortina sabe como é que é verdadeiramente. E eu posso te garantir o seguinte, que na vida real não é só palco, ok? Mas a confusão, as incertezas, a bagunça, os questionamentos do bastidor também fazem parte da nossa vida. Não é só o lado bonito que a rapaziada posta no Instagram, no Facebook, só coisa boa. Também tem a coisa ruim, todos nós temos. Você não é exclusivo se você acha que o fulaninho ou fulaninha que posta e vive uma vida de sonhos, ou naquele filme que é tudo mil maravilhas, que isso só acontece na vida dos outros e na sua é diferente, é tão ruim a sua vida, e é tão complicada. A vida de todo mundo é complicada, mais ou menos grau, mais ou menos intenso, de diferentes formas, mas é assim que é. Cuidado para não confundir o palco com o bastidor, cuidado para não achar que a vida dessa projeção de filme, de novela, de Instagram, de Facebook, é assim que é a vida de todo mundo, que é as mil maravilhas, porque no fundo, na verdade, as coisas não são bem assim. Você está com conflitos? Parabéns, é normal, super normal, todos temos. E o que mais? O que mais que ele fala aqui? Fala sobre separar um tempo, né? Fala sobre separar um tempo para si.
Separar um tempo para si é o seguinte: anotar ideias, pensamentos, sensações, a tal da meditação. Lembrei aqui da tal da meditação, que eu recomendo muito, tá? Que a gente tem pouca prática para isso. Joana de Anjos fala muito sobre meditação. E aí, meditação, quando fala em meditação, as pessoas já viram logo e falam assim: mas Nelson, eu não tenho tempo nem para mim, imagina para meditar, imagina. E quando eu falo meditar, não é sentar lá na posição da flor de lótus, acender uma vela, um incenso, colocar uma música de fundo para ambientar. Se você conseguir criar um ambiente, ótimo, maravilha, tá? Mas se não der, separa 1 hora, 30 minutos, 5 minutos por dia, para quê? Para olhar para si. Para olhar para si. É isso que a Hamed está falando. Tente esquecer o mundo lá fora e olhe um pouco para dentro. E isso é um exercício, é prática, é constância. Não vai ser de um dia para o outro que vai acontecer. É uma perseverança, é um trabalho a médio e longo prazo. Para quê? Para nos ajudar. Esse olhar para si só vai ajudar nós mesmos. Acredite nisso que eu estou falando. Só vai te ajudar. Não vai te fazer mal nenhum. Perder 1 hora, 30 minutos, 5 minutos, 1 minuto, você não está perdendo. Você está investindo em si. Investindo em você mesmo. Ok? Vamos lá? Vamos continuando para fechar agora. Hamed nos diz o seguinte. Peraí, cadê que eu me perdi aqui? Deixa eu ver aqui o horário, tá tudo ok. Hamed nos diz o seguinte: reconhecer o erro nunca será motivo de abatimento e paralisação, e sim de estímulo ao aprendizado. Por isso, seguem adiante, pacientes consigo mesmo e com os outros, ganhando cada vez mais autonomia e discernimento ante as leis de amor que regem o universo. Vou repetir só o iniciozinho. Reconheceram que o erro nunca será motivo de abatimento e paralisação, e sim de estímulo ao aprendizado. O erro como estímulo ao aprendizado e não abater ou paralisar. O que a gente faz, muitas das vezes, quando a gente erra? Não é exatamente paralisar e se abater e ficar: meu Deus do céu, o que eu fiz? Que besteira. Mas eu não deveria ter feito. Mas olha só que porcaria que eu sou. Mas olha que vacilo, que pisada na bola. Como é que eu fiz isso? O processo de reconhecimento do erro, num sentido de maturidade, nessa busca de uma maturidade evolucional, espiritual, nesse sentido de evolução que Hamed está dizendo, é exatamente enxergar o erro como um aprendizado. O erro vem para a gente aprender. Aprender de que forma? Errei. Sim, dei mole, vacilei, pisei na bola. Mas, da próxima vez, eu vou tentar fazer diferente. Mas, Nelson, eu errei, eu tentei, vacilei de novo. Tá bom, tá bom. Você errou, eu também. A gente faz isso ainda. Acontece. Mas o importante é a tal motivação, a predisposição, o esforço. Como eu falei ainda há pouco, o esforço para tentar ser melhor. Se a gente reconhece o erro num primeiro momento, esse é o grande primeiro passo, porque às vezes nem erro a gente reconhece. Então, reconheçamos o erro, maravilha, primeiro passo. Número 2, vamos fazer o esforço para não errar de novo. Esquece o passado, erramos, errou, está errado. Deixa para trás, não fica se martirizando. Larga o chicote, eu falo muito do chicote, larga o chicote. Vamos caminhar para frente, vamos tentar aprender com os nossos erros. Aprender com o nosso erro é o quê? É se esforçar para na próxima vez que acontecer algo igual ou semelhante, que a vida vai nos dar essa oportunidade. Atenção, tá? Tenha certeza, a vida vai voltar lá a tal provação. Para quê? Para demonstrar se a gente aprendeu a lição ou não. Então aquilo vai voltar de alguma forma, no mesmo contexto ou diferente, mas o fundo de aprendizagem vai ser o mesmo, para nós conduzirmos a nossa atitude de uma maneira diferente,
demonstrando que a gente aprendeu com tal erro, que a gente evoluiu, que a gente cresceu. Pronto, chega de falar, já não tem horário estabelecido, tá? O horário aqui é só porque tem um máximo de 1 hora, eu gravo isso aqui na plataforma do Instagram, tem um máximo de 1 hora. E eu fico aqui sempre regulando o horário para não me perder. Mas eu acho que já falamos bastante, já avaliou esse aprendizado, esse estudo de Hamed. E eu, finalizando aqui, quem quiser me acompanhar, como sempre, eu convido a fechar os olhos comigo, agradecendo a Deus Pai, primeiramente, a Jesus, nosso amigo, nosso mestre e guia. Obrigado, Senhor, obrigado, espiritualidade de luz, obrigado, Hamed, por mais esse encontro, por estarmos aqui nesse propósito, fazendo esse tal esforço para aprender, para buscar essa teoria, para estabelecer esse conhecimento e que com esse conhecimento a gente possa colocar em prática nas nossas vidas quando os tais estímulos, as tais provações aparecerem. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, pessoal. Até segunda que vem. Tchau, tchau.